Bem-vindas e bem-vindos a mais um podcast Líder Maravilha, que traz histórias, conteúdos de mulheres empresárias inspiradoras para você se inspirar ainda mais, alavancar os seus negócios. Hoje eu tô aqui com uma das minhas maravilhas da Comunidade Maravilha, que daqui a pouco eu explico para vocês, ou também se vocês quiserem já colocar no QR Code, a gente explica certinho como que funciona, mas ela que vai falar com a gente sobre pontos cegos que impedem, que atrasam o seu sucesso. Então, ela, Paula Cassanho, mentora de alavancagem empresarial, ela que é psicóloga, ela traz um conteúdo sistêmico pra gente. Muito bem-vinda, Paulinha! Que honra, que alegria! Tá toda arrepiada, emocionada de estar aqui com você. E ser parte aí dessa comunidade tão rica de mulheres empresárias, mulheres que estão fazendo a diferença. E estou muito feliz de estar aqui junto com você para compartilhar um pouquinho desse trabalho e dessa visão sistêmica para os negócios. E eu estou muito feliz também, o time está muito feliz de ter você. Então vamos lá. Primeiro, vamos já para o que interessa. Pontos cegos que impedem o crescimento. Qual que é o primeiro ponto cego? Assim, o que mais envolve isso de parar o crescimento das mulheres? Olha, em 10 anos de atuação, desenvolvendo negócios através da perspectiva sistêmica, eu percebo o seguinte, que a maior parte das pessoas que vão empreender, elas vão lá, elas fazem o seu CNPJ, são técnicas especialistas maravilhosas no que fazem, porém não tem noção do quanto que as suas feridas de criança, feridas de processos mesmo relacionais de pai, mãe e dessa história delas, inclusive de relacionamentos também, acabam interferindo no sucesso empresarial e na construção de uma vida próspera financeiramente falando. Sim. Então, muita coisa tem a ver com a infância? Ou Sim. Não só a infância? Não só a infância. Tá. Eu costumo dizer que existem 3 heranças que a gente tem, são heranças que elas, quer queira, quer não queira, elas existem na nossa vida e elas atuam em todo mundo. A herança número 1 é a memória celular, ou seja, as informações que a gente adquire da nossa família de origem e que são tanto genéticas quanto também comportamentais / espirituais não religiosas. Essas heranças, elas acabam interferindo porque, por exemplo, se você for fazer uma análise da sua família, né, as mulheres da minha família, a maior parte das mulheres que fazem algum processo comigo, quando a gente vai perguntar sobre as mulheres da família, ou foram professoras, ou costureiras, ou foram as guerreiras que tiveram que cuidar de vários filhos e sobreviver, ou então foram aquelas mulheres totalmente submissas. Então, nós temos uma tendência a repetir aquele caminho comportamental que várias gerações já têm. Sobre dinheiro, sobre relacionamentos, sobre negócios. Então, essa é a memória celular e são as heranças que a gente tem da nossa família. E essa tendência, só fazendo um adendo, essa Sim. tendência, ela é porque por causa do ambiente, ou ela é uma tendência que está na nossa célula mesmo? Ela é genética? Não sei. Ótima pergunta, porque na verdade, inclusive, você pegar uma pessoa que foi adotada, que não conhece pai e mãe, que não tem a mínima noção de onde veio, o que ela tem a tendência a repetir é da família dela de origem, da família dela biológica. Né? E aí nós temos aí algumas explicações bem profundas, que eu não vou entrar aqui porque é demais de profundidade, né? Mas, por exemplo, a teoria dos campos morfogenéticos de Rupert Sheldrake, a própria fenomenologia, a psicogenealogia, que hoje é bem estudada, a epigenética, são ciências por trás da análise, inclusive Bruce Lipton, não sei se já ouviu falar do livro A Biologia da Crença, que é bem famoso. Não. A Biologia da Crença é legal porque ele é um livro assim que todo mundo pode ver. Não é tão técnico. Não, e ele é um biólogo que estudou como que a memória celular, as nossas células, são capazes de ditar comportamento também. Não só, por exemplo, se todo mundo teve diabetes, eu vou ter diabetes. Mas também, todo mundo faliu, eu também vou falir. Caraca. Entendeu? Todo mundo separou, eu também vou separar. Então, nós temos uma tendência muito forte por conta dessas heranças que são da família de origem, que são genéticas e espirituais, a repetir esses padrões. Então, por exemplo, você foi abandonada, então existe uma possibilidade de você ou abandonar ou então receber pessoas que te abandonam só de relacionamento. Um padrão inconsciente que a gente acabou pegando lá das histórias de família. Caraca. Isso é um pontinho só ainda.
Muito bom. Então, e tem, assim, quem entende menos, ouve, né? Passa na gestação, passa no parto e etc. Então, isso também é comprovado. Sim, é comprovado. Legal. Inclusive, tem uma pesquisa que mostra que a gente herda dores da nossa da avó materna, da gestação que ela teve da nossa mãe, medos, angústias que ela teve, a gente é capaz de receber. Meu Deus isso. do céu. Então, assim, é muita coisa, só que eu sempre falo assim, a gente tem que ser simples. Tá bom. Tanto é que eu tenho várias técnicas, umas meditações guiadas que eu fui construindo no decorrer, porque eu falo, gente, tecnologia é tudo, né? E até para isso eu acho que a gente pode criar tecnologias também, porque, por exemplo, mas as histórias da tua avó materna podem influenciar você? Podem. Então, o que a gente vai fazer? Querida avó materna, esse é o seu destino, gratidão pelo seu servir, gratidão pela sua escolha espiritual de fazer a minha mãe, senão não existiria, e agora eu deixo a sua dor com você e tomo a melhor parte, que é a luz da vida, e vou construir uma vida que te honra na luz, na alegria e na prosperidade. Ponto. Ótimo. Aqui a gente faz um exercício para não ficar, sabe, nossa, mas então quantas vezes eu tenho que trabalhar, quantas sessões de terapia eu tenho que fazer para resolver isso? Não, é esse olhar, essa consciência e esse honrar. Eu sempre digo que honrar de verdade pai e mãe e a nossa história de origem é prosperando e não sofrendo. Perfeita. Só que a gente aprendeu a sofrer. Então qual é a nossa tendência? É sofrer por condicionamento. Ou repetir, ou fazer o que eles esperavam, mas isso não causa felicidade, né? Não. E é por isso que eu falei que tem as outras heranças, né? Porque o condicionamento, por exemplo, todos nós vivemos numa sociedade. E quando a gente nasce, imagina que a gente tem um baú cheio de crenças. Aí você nasceu, dependendo do lugar que você nasceu, você vai receber lá, isso aqui você tem que pensar sobre relacionamento de casal, casamento, dinheiro, emprego, trabalho, saúde, etc. Então já vem pronto. Então essa é a segunda herança do condicionamento. Condicionamento é as crenças que a gente recebe da própria sociedade, da cultura e da comunidade que a gente vive. Que daí tem a ver com o ambiente, que você falou. Né? Então, eu vivi com a minha mãe, todas as mulheres da minha família são divorciadas. E aí eu vou aprendendo uma fala sobre casamento, sobre homens. Porque homem é tudo isso, porque mulher é tudo aquilo. Né? Mulheres têm que ser guerreiras, homens têm que não sei o quê. Então, esse conjunto de valores, crenças, pensamentos vão formando sentimentos, já dizia T. Harv Eker, né? Pensamento gera sentimento, sentimento gera ação, ação gera resultado. E é daí que vem, a gente vai modelando uma forma de se relacionar com a vida que vai criando o nosso óculos. E a hora que você vê, você está se comportando com isso, mais as heranças que você tem, e mais a terceira, que é a tua própria experiência, desde a barriga da tua mãe até principalmente 14 anos. Que daí eu sempre digo, né? Inclusive também tem experiências científicas que provam isso, que desde a barriga da mãe vão sendo moldados algumas coisas. Então todo mundo tem uma experiência de rejeição, todo mundo tem uma experiência de abandono, todo mundo tem uma experiência de culpa, que vem desde a nossa experiência é uma experiência física. Fui concebido, eu começo a ter impressões celulares dentro da barriga da minha mãe. Né? E aí eu falo, com tudo isso que tem, com crença limitante, a gente que está no Brasil que é treinado a sofrer. Né? Eu falo que brasileiro é sofredor. Corintiano é sofredor. Atenção, Bárbara. Oh, meu Deus, você é corintiana? Não, ela é palmeirense. Que susto! A Bárbara... Produção, fica quieta. Só corintiana é sofredor, querida. Né, no caso. A Lisa é o quê? O que você é Lisa? A Lisa é sofredora. Eu sou São Paulina, mas eu não sei nem quem que joga, mas tirando... Não, eu também não, mas eu acho bonito São Paulo. Mas enfim, a gente tem então essas crenças. Eu criei a teoria dos 4S. A teoria dos 4S, que é sangue, suor, sacrifício e sofrimento. Então nós somos condicionados a sofrer. Então a gente acha que é bonito, né? Meu Deus, olha que difícil. A gente normalmente elogia as pessoas batalhadora, as que estão na correria, guerreira. A pessoa tá lá correndo atrás, às vezes, do próprio rabo, não consegue nem enxergar. Então, assim, a gente precisa sair disso. As heranças existem, ponto. A gente já constatou aqui, existem, né? Se a gente fosse aprofundar, existe todo um embasamento dessas heranças. Aí a questão é, o que eu faço com isso? E o que eu faço a partir disso? A minha frase preferida de cura é, além e apesar da dor, hoje eu começo uma nova vida.
Top. Todos os dias é dia de uma nova vida, de começar com uma nova perspectiva. Só que não tem como você fazer isso se você não se autoconhecer, se você não buscar tratar suas feridas. Até porque muitas vezes, dores que a gente está fazendo, aí eu poderia falar até de um segundo ponto cego, são as projeções que a gente faz nas pessoas. O que são as projeções? Então eu tenho as minhas feridas ali, não tratadas, e eu acabo espelhando nas pessoas à minha volta, em todos os tipos de relacionamento, não só de casal, essas dores. E aí as dinâmicas que eu vou vivendo em qualquer relacionamento acaba sendo fruto dessas feridas não tratadas. São as mesmas. Então, o primeiro ponto cego, autoconhecimento, de forma geral. O primeiro ponto cego são as questões que a gente não conhece das nossas heranças. Tá bom. Então, o desconhecido. Isso. Ah, mas aí é cego mesmo. Aí a gente precisa... Tá, mas antes da gente entrar no segundo, que você começou, como que a gente pode ir atrás disso? Tá. E bota um quezinho aí a mais, assim, como se eu fosse, você pode me convencer, como se eu fosse cética. Ah, não sei se eu acredito nessas coisas, não. Tá. Um exercício que eu acho muito simples de fazer para você começar a sair desse ponto cego das heranças é você pensar na tua história mesmo, na tua história de pai, mãe, na tua história de origem. Nem sempre a gente conhece muitas coisas sobre isso, mas você parar para pensar assim, ó, o que eu não quero mais na minha vida, o que me incomoda na minha vida, quais são aqueles pontos de chega, eu não aguento mais isso, eu queria muito mudar isso, mas eu não sei como. Quando você mapeia isso, e aí você vai então olhar para a tua história, principalmente para a tua história de origem, para a tua história de criança e a tua história social, você começa a ver que tem um monte de pontinhos que são parecidos. Tem uns pontos soltos ali, uns pontos em comum. E eu vejo muitas pessoas céticas quando chegam para mim, a hora que a gente começa a conversar e colocar no papel, a pessoa fala, gente, eu nunca tinha pensado que eu tô fazendo igual a minha mãe. Nossa, eu nunca tinha pensado que isso aqui é muito parecido com uma história que me contaram da minha avó. Então, para sair do ceticismo, é entrar em contato consciente com o que você não quer mais repetir e com a tua história. Não só a história de origem, mas a tua história mesmo. Porque você vai encontrar pontos ali de cruzamento de dados mesmo, que você fala, nossa, gente, faz muito sentido. Legal. Então, responde. Então, para sair desse ponto cego das crenças e dos traumas e das dores, ir atrás do seu autoconhecimento, independente se você acredita ou não, né? Porque é só pensar, é só se autoanalisar, vamos dizer assim, ou também uma análise com uma profissional que faça isso, né? Que aí é muito melhor, né? Eu tem sempre um direcionamento. gosto porque daí encurta o caminho, né? Na verdade, ao invés de você fazer sozinha, mas nada impede você de sentar e fazer essa retrospectiva de você mesmo, da tua própria história de relacionamentos, a tua história de infância e a tua história familiar, que já vai dar uma ampliação de consciência, já vai dar alguns insights, até mesmo para você se abrir para eventualmente ser cuidada por aí uma você começar a acreditar. Exatamente. E aí o segundo ponto cego, o espelhamento, a expectativa no outro. Me conta qual que é esse ponto cego aí que a gente precisa prestar atenção. Também tudo tem um embasamento, né? Existe uma teoria chamada teoria dos neurônios espelho. Então, eu tenho a capacidade de espelhar em qualquer pessoa, isso é muito importante, que pode ser o frentista do posto, pode ser o atendente do supermercado, né? E também seu relacionamento de casal, seus colaboradores, sócios, sócias, parceiros, fornecedores. As minhas feridas, as coisas não tratadas. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, nossa, mas eu só estou encontrando, por exemplo, colaboradores que não performam na minha empresa. Por que eu estou contratando só pessoas que não performam? Então, uma coisa que a gente precisa perguntar, qual é a ferida, ou quais são as questões que estão aqui pedindo para ser vistas de alguma forma, que agora talvez esteja chegando a hora de eu aprofundar um pouquinho, aliás, você não estaria assistindo esse podcast se não tivesse aí alguma coisinha para você aprofundar, né? Claro. E que de repente está na hora de eu aprofundar, mas eu estou projetando nas pessoas com quem eu convivo. Então, eu tenho lá minhas questões, minhas raivas, minhas demandas com meu pai, com a minha mãe. Eu costumo dizer que todo mundo foi mediador da relação de casal dos pais. De alguma forma, os nossos pais, pela humanidade deles, eles também colocaram a gente inconscientemente para resolver coisas deles. Então, isso criou na gente demandas, expectativas que eles, entre aspas, não cumpriram.
E aí a gente vai pra vida. Taran, 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 taran. Olha, chegou a Carla aqui, que legal. Então vou usar a Carla pra me fazer sentir uma dor que eu tenho lá com a minha mãe. Só que eu não tenho a mínima ideia, por isso que é um ponto cego. Eu não tenho a mínima ideia que eu tô usando a Carla pra me fazer essa ferida. E enquanto eu não olhar pra isso, eu vou continuar repetindo isso nos meus relacionamentos. Né? E cada tipo de relacionamento, às vezes, tem alguma projeção diferente, porque nem tudo vai ser de uma ferida só. Então, eu tenho uma questão com a minha mãe, então não é todas as mulheres que eu vou projetar a questão com a minha mãe. Às vezes eu vou projetar nos homens. Mas o que é o ponto... Não é uma ciência exata, né? Você não vai usar a mesma pessoa para as mesmas coisas. Você não, pode bom. usar diferentes pessoas, né? É. E diferentes feridas. Entendeu? Então, por isso que é legal assim, ok, estou tendo um problema repetido com os meus colaboradores. O que eu ainda não percebi sobre mim, que ferida, que demanda tem aqui para eu olhar e que depende de mim. E dentro dessa perspectiva eu acho muito legal, porque daí a gente começa a não precisar, não terceirizar mais, entendeu? E é uma autorresponsabilidade você perceber mais o mundo, porque Exato. não existem bons colaboradores. Exatamente, entendeu? E aí você fala, não, então agora eu preciso olhar pra mim, pra eu parar de projetar no outro. Aí você vai buscar, de repente, uma terapia, um processo de desenvolvimento pessoal, até mesmo uma consultoria, porque às vezes a pessoa, através de uma consultoria, ela já consegue perceber o que é dela, o que é do outro, né? Mas autorresponsabilidade é diferente de culpa. E isso eu acho bem importante falar para as mulheres, tá? Porque mulher, ainda mais mulheres e mães, a culpa acho que vem junto, né? Engravidei, aí a culpa É uma máxima que todo mundo fala, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Nasce uma culpa, ou potencializa a culpa, na verdade, porque culpa a gente já adquiriu, né, nesse processo todo. Então eu falo assim, qual é a minha responsabilidade? Tem até uma pergunta de Freud que fala, né? Qual é a minha responsabilidade na desordem que eu me queixo? Forte, gostei. Né? Eu gosto muito dessa. Porque daí você ativa a autorresponsabilidade, mas sem aquele peso. Não, então beleza. O que eu preciso olhar aqui para eu poder consertar esse pontinho e começar a fluir? E aí eu começo... Aí uma frase, né? Eu gosto das frases de liberação. Então eu olho pra Carla, que eu tava projetando uma dor nela, tava tendo uma dificuldade com ela e tudo mais. Aí eu falo, querida Carla, dentro de mim, não preciso verbalizar, que senão também as pessoas vão achar que você é meio doida, né? Querida Carla, eu te libero das minhas expectativas, eu te libero das minhas demandas, eu vou cuidar disso, né? E agora você não precisa mais ficar me alertando dessa dor. Eu já entendi. Top. E quer ver uma coisa legal? Mas falar isso pra filhos também. Você consegue também perceber a dor que aquela pessoa tem ou não? Mesmo se Como assim? Mesmo se você ainda não sabe que dor, que trauma que aquela pessoa projeta pra você, você consegue fazer essa liberação pra ela ou não? Você tem que perceber o que ela trouxe das suas dores. Excelente pergunta, porque nem todo mundo vai querer aprofundar, né? Não sei. Você que tem que me dizer. Nem todo mundo vai querer Não aprofundar. gosto, Tem entendi. gente que nem tem condição psicológica de aprofundar. Tá? E isso é bem importante. E eu cometi muitos erros na minha carreira de psicóloga e de consteladora, enfim, até de mentora de negócios. Eu cometi muitos erros de querer levar a pessoa numa consciência que ela não estava preparada. E tá tudo bem você não querer olhar, tá? Tá bom. Eu acho isso bem importante de ressaltar. Porém, você ter a consciência de que você está projetando e que aquilo é teu e não do outro já resolve 80% do problema, mesmo que você não saiba qual é a ferida que você está projetando. Ótimo. Entendeu? Por isso, ok, eu te libero das minhas questões, do meu destino, das minhas feridas, eu vou tratar no momento que eu quiser, mas você não precisa mais ficar me alertando, me lembrando que eu tenho uma ferida para tratar, porque agora eu já entendi que eu estava te usando para essa consciência. Gratidão. Beijo. Então, eu gosto também de falar uma frase para dar um contexto para essa nossa parte, que é: você atrai o que você é. Fantástico. E isso para todas as relações. Eu uso essa frase para recrutamento de colaborador. Porque você atrai o que você é, você atrai o que você mostra também para as pessoas. Então, faz total sentido aí na nossa conversa. E é legal você trazer isso, porque justamente, se eu atraio quem eu sou, né, e o que eu acredito sobre mim, talvez a gente entre num ponto cego 3 aí, que é assim, se as coisas não estão fluindo bem na minha vida, existe uma alta probabilidade de eu não acreditar em mim
a ponto de eu contratar o cliente que não paga ou contratar os colaboradores que não performam. Então, o que eu ainda não acredito sobre mim, sobre a minha história, que eu ainda não me apropriei sobre o meu próprio processo até aqui, porque, igual eu estava falando, a maior parte das empresárias hoje são especialistas técnicas maravilhosas. Você deve conviver muito com isso dentro do Serac, inclusive, né? Uhum. Então, pessoas que performam muito bem na sua profissão, mas elas, na verdade, têm um CNPJ. E se ter um CNPJ não te faz empresária, embora formalmente te faça. Certo. Mas ok, então, quando eu começo a desenvolver o meu negócio e o meu negócio começa a ter esses tipos de problema, clientes que não chegam, ou clientes que chegam e não pagam, ou clientes que chegam e acham caro. Então, tudo isso começa a denunciar, eu também faço aspas aqui, o quanto você não acredita na sua história e o quanto talvez você ainda não saiba como usar seus próprios percalços e seus fracassos como força e recurso dentro da tua empresa. Uhum. Inclusive, um exercício que eu amo falar para as pessoas fazerem e que muda muito o jogo mesmo empresarial é você sentar, eu chamo de currículo sistêmico. É você sentar e fazer uma retrospectiva de toda a tua vida profissional, a ponto de colocar cursos e valores de investimento no papel sobre tudo que você fez para ser quem você é e chegar onde você chegou. Uhum. E é muito louco, porque a hora que você faz isso até me arrepia de falar, a hora que você faz isso, fala, gente, olha só, eu investi isso. Eu atendo muitas médicas, né? E eu falo, olha as noites de plantão que você fez, que você deixou família, né? Os cursos, as terapias, todos os processos que você fez. Quando você olha para isso, você fala, gente, olha que história que eu tenho. Uhum. E na verdade, metrifica, a nossa maior... né? Da clareza. Essa palavra é fantástica, clareza inclusive. No merecimento, inclusive. Clareza no merecimento e metrificar. Metrificar. Por exemplo, eu fiz um cálculo, nos últimos 2 anos eu investi R$170 mil em processos, em cursos e tudo mais. Eu acho um valor interessante. Sim, com certeza. Em 2 anos, né? Quando a gente olha para isso, aí você está lá diante de aumentar o preço de um processo, aumentar o preço de um produto, aumentar o preço, né? Ou até mesmo mudar o tipo de clientes que você vai atender, e você olha e reconhece essa história, esses investimentos e tudo que você movimentou para se tornar quem você é hoje, muda completamente. Uhum. Tem gente que chega, não tem medo de aumentar o meu preço, mas por que você tem medo de aumentar teu preço? Aí tem as feridas, tem as suas demandas e tem você não reconhecer a sua própria história. Uhum. Eu adorei a tua fala. Merecimento. Será que você se apropriou do merecimento de ser você? Uau! Uau! E, por exemplo, uma médica, quando ela não acredita, ela até quer aumentar, ela até tenta aumentar o valor da consulta, mas aí vai falar assim, ó, vai aumentar, tá? Semana que vem vai aumentar. Em vez de, semana que vem aumentou, beleza? E aí o cliente já fala assim, não, se é da primeira vez, que ela tá com medo de falar esse novo valor, ela fala, não, imagina, eu que sou cliente há tantos anos, paciente há tantos anos, não, você faz o mesmo preço pra mim. E aí ela vai lá e retrocede. Se ela tem já a postura, mas a postura vem com a confiança, né? Preço é posicionamento e confiança. Então, se ela já se posiciona e já traz a confiança necessária, a pessoa vai lá e paga e tá tudo bem. E se não for para aquela pessoa, não tem problema também, mas é o posicionamento que você tem que exercer, né? E vem do neurônio espelho que a gente estava falando. Se eu acredito que eu não sou boa o suficiente, que eu não valho aquele valor, eu vou informar isso não verbalmente para o outro. O não verbal, inclusive, eu fiz uma pós-graduação em 2003, gente, às vezes eu começo a pensar, antes de vir para cá, eu tava, meu Deus, há 22 anos atrás eu me formei, 23 anos atrás, E olha que interessante isso, porque lá atrás a minha monografia foi as implicações do comportamento não verbal nas relações de trabalho. E tem tudo a ver com isso que a gente está falando. Com certeza. Então, o não verbal, você vai passar um preço para alguém ou você vai se expor na internet, ou você vai fazer uma palestra, o que você vai fazer? Será que o teu não verbal está congruente com o que você quer passar? Ou será que o teu não verbal está denunciando as tuas angústias, seus medos e as suas inseguranças? Então, fazer esse processo de retroceder, se reconectar com a tua história, né? Se apropriar dos teus investimentos para ser quem você é,
E trazer isso na hora que você vai falar com o cliente, com o paciente ou, né, com o fornecedor, muda completamente. Com certeza. Né? E é isso, assim, todo mundo deveria fazer um momento de reconexão com a sua própria história, porque isso faz com que realmente você vá para o front com uma outra cabeça de você mesmo. Muito bem. E como que você chegou onde você... Depois desses 22 anos de faculdade... Meu Deus! Conta um pouquinho da sua história, Paulinha. Como que você se encontrou nessa área? Você foi para psicologia de imediato? Como que foi? Me conta um pouquinho. Fui para psicologia, foi muito legal isso, porque eu fiz aqueles testes vocacionais na escola, terceiro colegial, eu ia fazer medicina. E aí acabaram, todas minhas amigas falavam que eu era muito boa ouvinte, muito boa conselheira, que eu deveria ser psicóloga, e no teste vocacional veio para eu ser psicóloga. E eu prestei o vestibular na metade do terceiro colegial e passei numa universidade estadual. Eu falei, então bora, né? A minha mãe sempre falava assim, eu pago 20 anos de cursinho pra você, mas eu não pago faculdade. Você tem que ir pra uma faculdade estadual ou federal, ponto. E a sua infância foi legal? Seus pais eram juntos? Você é da onde? Eu nasci em São Paulo, mas desde 3 anos de idade, meus pais saíram de São Paulo para ir para Prudente por conta de poluição. Eu fui quase sequestrada uma vez em São Paulo, eles ficaram com muito medo e foram morar no interior. E aí, assim, meus pais são juntos, né? Eu sou filha única e isso, nossa, teve um grande impacto, né, na minha jornada. E foi muito interessante. Eu tenho umas histórias, assim, de pequenininha que são engraçadas, porque eu era muito sozinha, né? Eu falo assim, gente, tenham coragem de ter dó da sua criança, tá? Porque todo mundo, em algum momento, mesmo tendo uma infância bonita e feliz, em algum momento a gente tem alguma história triste no meio do caminho, normal, né? Acolher a sua criança. Acolher a sua criança. E era muito engraçada. Minha mãe, ela comprava bolachas em compra do mês. Aquelas bolachas que nem era bono. Bolacha de chocolate. Tá. E uma vez ela chegou em casa e falou assim pra moça que trabalhava lá com a gente, escuta, acabaram todas as bolachas da Paula, eu fiz compra faz 3 dias, o que aconteceu? Aí a Antônia falou assim, ai, dona Shirley, coitada, eu não tenho coragem de dizer não pra ela, tinha um ponto de ônibus na frente de casa e eu ficava dando bolacha pras pessoas. Porque você era tão sozinha que você queria... Tadinha, não dá dó. Você já trabalhou isso? Já. Aí eu fico, ai meu Deus, que dó dessa criança. Tava lá conversando e comprando amor com bolachas, entendeu? Mas eu tive além... Pegou as pessoas pelo estômago. Pelo estômago. Não, e água, era água e bolacha, entendeu? Acho que as pessoas até vinham pra esse ponto, às vezes até ia pra outro, não vou lá na menina da bolacha. Que da bolacha. Ai, gente, é muito engraçado isso. Mas enfim, embora eu tenha pai e mãe juntos, que tem uma super estrutura familiar, até meu pai às vezes ele fala, você fica falando que a gente bugou você, mas o que significa isso? A gente te deu tudo, né? E eu falo que muitas vezes as pessoas que mais sofrem caladas são as pessoas que tiveram uma estrutura familiar, inclusive, né? Porque é como se fosse uma ingratidão, como se fosse uma frescura ter questões. Mas a gente tem. Você também vem de uma família estruturada, né? E a gente que tem família estruturada, muitas vezes parece que é meio feio a gente ter questões, mas eu tive fibromialgia, bulimia, eu tive síndrome do pânico, depressão, hipocondria. Caraca. Eu tive tudo que você pode imaginar. E isso eu acho muito legal. Porque, na verdade, hoje, quando eu vou diante de qualquer pessoa, com qualquer tema, não só esse, mas outros temas que eu passei, eu já falei 3 vezes, né? Eu já tive 2 separações bem importantes na minha vida, de relacionamento de casal, eu já sofri com vários temas. Certo. Então, hoje, quando chega alguém pra mim, eu tenho empatia de verdade. Eu falo, não é frescura. E tem propriedade ainda pra falar como sair dessa. Né? Mas se a pessoa deu bolacha no ponto de ônibus, aí a identificação é maior. Ai, nossa, alma gêmea. Mas eu tive uma infância feliz, né? Eu sempre... Eu consegui brincar na rua, brincar de pular corda, de pular elástico, coisa que hoje em dia a gente praticamente não vê mais, né? E foi no interior de São Paulo, que eu moro em Presidente Prudente, e até depois eu fui para outros lugares e tudo, mas a minha infância foi muito feliz. Eu tenho um pai e uma mãe muito grandiosos, muito complementares. Minha mãe é muito mentora, assim, sabe? Minha mãe é aquela pessoa que ela sente tudo.
Eu falo que ela não atua como mentora e como terapeuta, porque ela tá em outra, assim. Mas, por exemplo, do nada ela manda uma vela para mim. Ela acende uma vela e me manda. E ela captou que tinha alguma coisa ali, ou para abençoar, ou alguma coisa para eu trabalhar, sabe? Legal. Meu pai é aquele cara agregador. A gente descobriu que o meu avô, ele descobriu, inclusive. Meu avô, o pai dele, teve 5 famílias que a gente conhece. Meu Deus. E ele registrava todos os filhos, o que é uma coisa boa, porque daí deu pra localizar. E meu pai é aquele que vai conectando todo mundo. Meu pai não guarda mágoa. Minha mãe é intensa, minha mãe faz as coisas, minha mãe é objetiva, ela vai pro front. Então eu tenho um exemplo de pai e mãe, assim, muito complementar. E depois que eu comecei a me desenvolver, eu comecei a fazer. Então agora eu tomo a melhor parte dos dois. E isso é um bom exercício, inclusive, tá? Porque todo mundo, independente do pai e a mãe ter sido, de repente, bugado, não separado, legal. etc. Eu sempre digo que tem algo que a gente pode tomar para nós que pode nos fortalecer. Da parte boa. E eu tinha, nossa, uma vez eu chorei, eu tinha 7 anos de idade, eu me lembro que eu tava na cama com eles num domingo à noite. E eu, minha mãe, o que é? Meus filhos não vão ter tios. Ela não vai se casar com alguém que tenha irmãos, você vai... Então essas eram as minhas crises, assim, Sim. sabe, de infância, mas é muito legal lembrar disso, porque realmente foi tudo muito bonito, mesmo além e apesar das questões que todo mundo tem. Além e apesar das dores. Eu tenho muitas felicidades da minha história. E aí vamos voltar para a história. Quer dizer, ir para frente da história, você ia escolher medicina, fez o vocacional, aí foi para psicologia. Fui para psicologia, principalmente porque eu passei na faculdade estadual, passei na metade do 3º colegial e ainda numa cidade pertíssimo de Prudente, que foi em Londrina. Foi uma oportunidade boa, então... Fechou, né? Bom. E aí fiz a faculdade, que foi super bacana. Tive minha primeira depressão, como depressão diagnosticada mesmo na faculdade. Mas aí depois eu fui me tratando e tudo mais. Fiz a pós-graduação no último ano de faculdade, a pós-graduação de desenvolvimento gerencial e consultoria empresarial. E eu sempre tive esse lado mais... voltado para negócios, mesmo sem saber, né? Só que daí o que aconteceu? Eu saí da faculdade, meus pais não tinham dinheiro para abrir um consultório para mim, e aí eu fui trabalhar no mercado. Aí trabalhei em escola de inglês, trabalhei dentro de concessionária de veículos, e foi muito legal. Mas não atuando na psicologia? Não, trabalhei com financiamento de carros, depois trabalhei com crédito consignado, depois fui corretora de imóveis, depois tive uma empresa de seguros, até que eu fiz uma formação de coaching em 2010, e aí foi quando eu vi que eu era apaixonada por desenvolvimento humano, mas que eu tinha, por N circunstâncias da vida, me afastado disso, né? E aí numa grande crise que eu tive em 2012, eu tive uma crise de identidade mesmo, né? Eu estava num relacionamento e aquele relacionamento estava falido, a gente sabia que estava falido, mas não conseguia também se desatar. Eu fui para um treinamento de coaching em Curitiba e lá eu conheci a constelação familiar. A princípio achei que era uma coisa meio doida, né? Até porque a constelação, quando a gente está em dinâmica de grupo, é muito intensa, muito emocional e tudo. Mas aí depois de 9 meses, foi muito engraçado que depois de 9 meses, que é o período de uma gestação, eu estava conversando com o pessoal lá da equipe e eu descobri que eu tinha tido uma cura muito grande com a minha mãe, porque eu tinha uma simbiose com a minha mãe, tudo dependia da minha mãe. E aí eu comecei a ter essa liberdade, essa libertação, não sei como é que a gente pode falar, de ter a minha vida, de começar a ter os meus próprios sonhos. Aí consegui me separar daquela relação que não estava mais fluindo. E ali começou uma nova... Foi assim, me separei no dia 11 de janeiro de 2014, dia 18 eu estava abrindo uma empresa. E estava indo para a vida e comecei com educação financeira falida. E aí o meu discurso... Mas falida assim, falida de morar de favor com meu tio, dos meus pais me ajudarem com básico. Falida real oficial. Real oficial. Meus pais me deram um carro, não sei, acho que nem se conhece esse carro, um Bravo 2001, que eu empurrei na beira-mar de Floripa algumas vezes de salto alto. Peguei carona com guincho. Caraca! Mas eu tava ali. Minha mãe falava, você quer? Eu falava, eu quero. Então, vamos lá. A gente vai te apoiar e você vai despontar. E aí eu comecei com um trabalho de educação financeira com esse objetivo de que as pessoas não passassem pelo que eu passei. Mas era educação financeira, psicológica, comportamental, né? E comecei a estudar mais sobre as constelações, sobre a terapia sistêmica e comecei a desenvolver esse trabalho que sempre foi voltado mais para a prosperidade financeira, mas também cuidando... Eu parto do princípio, Carla, que assim, para tudo na vida,
a gente precisa cuidar da gente. E aí, a partir da gente, fica fácil executar projeto, executar planejamento, executar novos produtos e criar equipe e tudo mais, né? Exato. Então, eu fui desenvolvendo uma metodologia chamada enriquecimento sistêmico, que hoje é marca registrada, acho super legal. Legal. Que tem a ver com esse de dentro para fora e depois a implementação dos negócios nessa nova visão mesmo de alavancagem sistêmica, que é para ter resultados financeiros e pessoais, sempre ligado, né, uma coisa na outra. Para quem está nos ouvindo, já ouviu essa palavra sistêmica, mas não sabe exatamente o que é. Qual que é a explicação para o sistêmico? Qual que é a diferença? Ou é um jeito novo de falar? Ou é uma moda que vai passar? Ou tem uma explicação? Me dá esse conceito, Paulinho. Tá. Existem duas vertentes do sistêmico. Tem o sistêmico que vem da constelação sistêmica ou constelação familiar e o sistêmico do todo. Tá. Eu gosto do sistêmico do todo, quando eu falo de enriquecimento sistêmico, embora eu utilize a filosofia da constelação familiar como base da metodologia, o sistêmico é de tratar o todo. Tá bom. Corpo, mente, espírito, vamos dizer assim, né? Tá. E toda vez que eu falo de espírito, não tem nada a ver com religião. Inclusive, é importante ressaltar. Uhum. Não acho que é uma coisa que vai passar, porque, na verdade, a base de trabalhar o todo, o integral, né? Até minha empresa chama Instituto Soul Sistêmica Desenvolvimento Integral do Ser. Né? Então tem a ver com, inclusive a gente tem visto muito, né? Medicina integrativa, coisas integrativas, Exato, porque integram as partes que antes eram segmentadas. Então não acredito que isso vá passar. E baseado na constelação familiar e a filosofia que o Bert Hellinger, um alemão, desenvolveu, ele percebeu que existem 3 leis que são leis da vida, que é a ordem, o pertencimento e o equilíbrio. E essas 3 leis, elas estão atuando, tipo a lei da gravidade. Tá. Costumo brincar assim, ó, você vai, estamos aqui em que andar que a gente tá? 21. 21, excelente. Aí a Carla chega e fala, não acredito na lei da gravidade e vou pular. O que acontece com a Carla? Já era. Mas ela não acredita, Paula, mas não, é uma lei. Não tem essa de acreditar, não acreditar, Exato. ela vai atuar. E a mesma coisa acontece com essas 3 leis. E é muito simples. Ordem é, cada coisa tem um lugar. Pertencimento é, tudo que existiu não deixa de existir só porque você não gosta. Então, por isso que não existe nessa perspectiva. Existe o primeiro, segundo, terceiro CNPJ, primeiro, segundo, terceiro relacionamento, etc. E equilíbrio é a dinâmica de troca. Então, por exemplo, eu tô aqui com você porque você também está... A gente está dançando, né? Eu contratei lá, fiz parte da comunidade, agora você me dá um privilégio de eu estar aqui com você, então a gente vai dançando. Daqui a pouco eu fico em dívida com você. Aí eu preciso te dar algo. E as dinâmicas de equilíbrio são de pares, ou seja, relacionamento de casal, relacionamento de amizade, sociedade, né? Enfim, essas 3 leis estão atuando. Por isso que quando a gente, inclusive, vai fazer um trabalho sistêmico, nada mais é que... Gente, vou simplificar a constelação do jeito que você nunca ouviu na vida. Tá? O que é constelação? Tomar consciência de que tem alguma coisa fora do lugar, ou algo está sendo excluído, ou alguma dinâmica de troca está desequilibrada. Entendi. Então, quando você tem aquela essas pergunta... 3 leis. Tem alguma coisa que não está fluindo aqui. Qual lei eu estou infringindo? Descobrir. Você consegue fazer uma autoconstelação com essa pergunta. Estou infringindo qual lei? Essa aqui. Tá, então agora eu volto pro meu lugar, constelei. Legal. Entendeu? Porque... Faz sentido? Faz. Eu tô só... Uma coisa que eu acho que eu nunca perguntei. A constelação familiar tem alguma coisa a ver? Nossa, parece que talvez seja uma pergunta boba. Não tem problema. Mas tá bom. A pergunta é dos outros também. Tem alguma coisa a ver com estrela? Nada a ver. Porque quando a gente é leigo, né? E ó, que eu já fiz constelação, tá? Mas eu sei que na prática não tem a ver com a estrela. Mas quando a gente pensa nessas práticas, não teorias, nessas... Mais holísticas. Desse jeito mais holístico, tem a astronomia. Tem a astrologia. Astronomia não, tem a astrologia. Astrologia, Que tem a ver com estrela. Aí quando você fala constelação, parece que é com estrela. Todo mundo tem Não essa tem nada a dúvida. ver? Não, tem nada a ver. Nada a ver com estrela. A constelação, na verdade, é da conexão que a gente tem. Inclusive, eu não lembro exatamente o termo, mas a tradução, inclusive, veio para constelação e nem era de constelação mesmo, né? Se fosse pegar a tradução base. Mas é dessas conexões que a gente tem. Imagina uma teia de coisas
que fazem esses pontos que se ligam. Por exemplo, da família de Entendi. origem, das histórias. Na verdade, tem a ver com o desenho de uma constelação de estrelas, vamos dizer assim, mas não tem nada a ver com as Nada a ver. estrelas, de onde estava o planeta e etc. Nada a ver. Boa, nada a ver. gostei. Uhum. Gostei de saber. Essa eu nunca tinha perguntado. Mas depois eu até vou pegar E o astrologia? termo, que eu Você gosto é muito. ligada à astrologia? Você gosta? Tu não tem... Eu não tenho muito conhecimento. Eu sei meu signo, sei meu ascendente e tal, mas o que eu fui acreditando também no decorrer da vida? Que tudo aquilo que a gente acredita que é se torna verdade, né? Uhum. Aquela frase, tudo que acreditar com confiança se transforma na sua profecia autorrealizável. Então, se eu acredito que eu sou de virgem, meus comportamentos de virgem são de perfeccionista, que fala, né? Perfeccionista, organizada, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, eu vou me comportar desse jeito. Sim. E não tem nada contra, porque na verdade também vem de uma ciência, a astrologia. A astrologia tem, nossa, uma matemática maluca, né? É. Mas eu acredito que mesmo a gente tendo esse padrão base, a gente pode ir mudando, E a gente pode quebrar. lapidando, assim como a gente vem com o padrão base da família, assim como a gente vem com... E a gente pode quebrar. Né? Mas na numerologia diz que eu sou 88888, aqui meu infinito, agora minha logo é um infinito também. Uhum. E na astrologia disseram que eu nasci para enriquecer e fazer as pessoas enriquecerem. Então, Recebo! se tudo se tornou uma profecia autorrealizável, essa eu peguei para mim, entendeu? Gratidão, gratiluz, adoro. Pega pra você, transborda pra mim e vem. Transborda pra comunidade maravilha inteira. Transborda, tô dentro. Inclusive, sabe uma coisa que eu cheguei à conclusão? Tem muita gente que fala de propósito, né? O que é propósito pra você? Vou perguntar. Pronto, agora vamos reverter. Eu virei assim. entrevistada? Propósito pra mim é uma missão que Nossa, que difícil. E acabei de gravar um podcast sobre propósito, gente. Peraí, que eu não consigo definir. É uma missão que é o que você veio fazer, assim, que você é para isso que você existe no mundo, que é difícil de encontrar. Ele pode até ser mudado ao longo dos anos, mas é algo que você veio para fazer nesse plano que você está hoje, assim, é para isso que você veio. Não sei se eu sei. Eu preciso melhorar esse discurso. Maravilhoso, adorei. E pra você, Paula, o que é o propósito? Defina o propósito agora. Muito bom. Eu acredito nisso também. Eu acho que tem uma essência, tem algo maior que a gente veio fazer aqui, que a gente vai conectando, né, no decorrer da nossa vida. Uhum. Acredito que tem a ver com a nossa história também, as coisas que a gente supera, isso vai moldando o nosso servir. Mas esses tempos atrás eu estava fazendo uma live e eu não sei como é que você recebe também, que de vez em quando você está lá, parece que vem um negócio assim que você fala, gente, é um download de Deus, porque minha cabeça não ia pensar isso sozinha. Já passou por Você isso. começa a falar e aí sai umas coisas bem legais. Eita, nossa, que legal. Ótimo. E aí me veio o seguinte, que o verdadeiro propósito da vida de todas as pessoas não tem nada a ver com o que você faz. Nem tua profissão, nem a forma como você serve. Que o verdadeiro propósito da vida se resume em 3 palavras. Evoluir, enriquecer e transbordar. Isso me arrepia inteira. Legal. Porque se a gente não evoluir, a gente está fazendo mais do mesmo. Tá bom. Por isso que repetir padrão, gente, tá repetindo padrão, dá um jeito de olhar para isso, vai atrás de alguém que vai te ajudar, porque repetir padrão não é fluxo. Não, você não tá em movimento, você não tá... Você tá fazendo mais do tá... mesmo. Eu falo, tá pagando os mesmos boletos que já foram pagos, de uma certa forma, sabe? E eu sempre que eu me conecto, assim, independente da religião das pessoas, eu gosto muito da Bíblia como um livro de referência espiritual, né? E lá tá escrito que a gente é imagem e semelhança de Deus. Gente, é muito forte isso. Se eu sou imagem e semelhança de Deus, nasci... Chega até calma, tem que respirar que senão eu choro, porque eu acho isso muito forte. Nasceu para viver em novidade de vida, comer o melhor dessa terra e viver em abundância. E Jesus ainda falou que era pra gente fazer milagres iguais ou maiores do que os dele. Então, evoluir... Isso é forte. Bom, gostei. E por que enriquecer? Me fala, com dinheiro você faz o quê?
Dinheiro facilita a vida? Facilita. Dinheiro te ajuda a alcançar mais pessoas? Com certeza. Dinheiro te ajuda a ajudar mais pessoas? Fatalmente. Então, gente, todo mundo tem que querer enriquecer. Às vezes as pessoas ficam com aquela crença meio como se dinheiro espiritual não combinasse. Você sujo. E ao contrário, até tem vários mentores que falam. Elaine Orives, uma vez eu ouvi ela falando, eu gosto muito dessa fala dela, que ela fala, quanto mais dinheiro, mais responsabilidade espiritual você tem. Mais família você tem que ajudar. Mais vida você vai gerar. Mais pessoas impactadas, mais vidas transformadas. Então, quanto mais dinheiro, mais transbordo. Quando você chega ao ponto financeiro também, tá? Porque aqui a gente está transbordando. Isso aqui não depende totalmente de dinheiro, mas depende de dinheiro. Porque se não tivesse dinheiro, não teria essa estrutura, entendeu? Não teria vindo lá de Prudente para cá, para estar aqui com você, sim. Exato. Gastamos, Precisou investimos de dinheiro. Mas o que a gente está fazendo de conteúdo aqui é um transbordo. Nós duas juntas, através dessa conexão, estamos transbordando na vida de pessoas que vão assistir. E eu sempre digo assim, muitas vezes a gente não tem noção que, às vezes, só da gente se olhar profundamente e dignamente, olhar para o outro, isso pode salvar vidas que a gente nunca vai mensurar. Entende? Sim. Porque, às vezes, aquele carinha lá do posto, eu falo do frentista do posto, que eu acho que todo mundo vai no posto encher o tanque de gasolina, né? Sim. E você olhou para ele com dignidade, às vezes aquele cara estava transtornado, e aquele olhar acalmou algo dentro dele que você nunca vai saber. E naquele dia ele ia sofrer um acidente que ele não vai mais sofrer. Por causa daquele olhar. Então, por isso a gente tem que se conhecer, se trabalhar, evoluir, enriquecer e transbordar. Porque isso a gente contribui para uma mudança do planeta, do mundo. Muito legal. Vamos Eu me empolgo, tá? Evoluir, enriquecer e transbordar todo mundo junto. Por Quanto favor. mais gente transbordando, melhor. Paula, estamos chegando na reta final. Sim. Eu quero saber dos projetos de 2025. Como estamos? Porque eu sei que esses dias você teve algumas viradas de chave. E agora, o que está no seu coração para 2025? Qual é o planejamento e a execução, dona Paula? Eu tô mudando muita coisa, né? Dentro da minha contribuição, do meu servir, dos meus negócios, né? E esse ano é o ano das mentorias. Eu já faço mentorias há 10 anos, eu já trato muitas pessoas nesse formato de mentoria, ou seja, encurtando o caminho e levando as pessoas mais rápido do ponto A para o ponto B. Mas agora a intenção é fazer isso de uma maneira mais organizada, mais estruturada e também atendendo mais pessoas, né? Então, hoje eu tô com 3 formatos bem legais, que um deles é para as pessoas chegarem e começarem a entender a alavancagem sistêmica, entender como que a filosofia sistêmica pode mudar a vida e, ao mesmo tempo, fazer isso de uma forma simples. Todo o trabalho que eu desenvolvo gerando autonomia para as pessoas, porque eu acredito que eu não quero que ninguém dependa de mim. Claro. Eu quero que a pessoa escolha estar comigo porque eu estou me atualizando, porque eu estou mudando, né? Então, essa chegada mais educacional, onde as pessoas elas vão entender os pontos cegos e vão colocar em prática e começar a ter resultados. Aí as mentorias individuais, que eu também trabalho, desenvolvendo o negócio da pessoa, cuidando da pessoa, né? E fazendo isso se transformar também em resultados. Todo o meu propósito é enriquecer, aumentar faturamento sem perder saúde e família. Ótimo. Para mim é meu valor chave esse, né? Claro. Inclusive muitos casamentos são restaurados, a pessoa vem para tratar dinheiro e transforma o casamento. E agora criando esse novo projeto de um mastermind que ainda tá bebezinho. Sendo gestado. Gestado ainda. E daqui a pouquinho ele vai virar aí um mastermind de empresárias, né? De profissionais que querem realmente não só se tratar e ter resultados, mas também ajudar outras pessoas, mas partindo desse lugar onde ela se trata primeiro, para então servir Muito mais legal. e melhor. Você pretende focar nas mulheres? Mulheres. Uhum. Legal. Ótimo. Mulheres empresárias. A vida me trouxe, né, algumas médicas e por conta de uma médica que é minha cliente, tem chegado muitas médicas, principalmente pediatras, então eu tô olhando para isso com carinho também. Existe uma possibilidade de eu fazer um trabalho específico para as médicas, de acordo com essa demanda, que provavelmente vai ser uma formação com mentoria, né, onde elas também possam levar isso para o consultório delas. Legal. Mas eu também tô... É bom que comece também pegar a base ali das crianças, né? É emocionante, tá? Atender pediatra para mim tem sido emocionante, porque
elas levam imediatamente para o consultório aquilo que elas estão vivenciando, né? E elas podem até identificar na relação familiar ali as coisas. Bem legal. Gostei, hein? Gostei! Como a minha maravilha. Vamos juntas crescer, né? Porque eu acredito que quanto mais mulheres transbordando, enriquecendo, mais vidas impactadas, mais vidas transformadas, maior o seu legado. Então, é incrível. Parabéns pelo seu trabalho. Parabéns pela Até emoção. vou te dar um feedback. Aquele formulário que vocês passaram pra gente foi... Nós recebemos um formulário na Comunidade Maravilha, que era pra gente fazer o nosso planejamento, a nossa visão, construção da visão, com detalhes de 2025. Isso. Eu xinguei você e a tua equipe... falando ao vivo e a cores, porque, gente do céu, que desespero que dá. Mais 3 meses. Mas na hora que eu terminei, eu falei, que clareza, que fantástico, que material. E a devolutiva que vocês trouxeram pra gente com as dicas, foi assim, ó, um material primoroso, já estava pago, né? A gente tem aquela filosofia de falar, tá pago. Mas olha, foi multiplicado por incontáveis vezes aquele material que vocês mandaram pra gente, tá? Então, parabéns, porque foi fantástico, surpreendente. A Comunidade Maravilha, a gente fez até explicando um pouquinho, a gente fez o planejamento de 2025, porque eu tenho um método, e o primeiro método começa com a clareza. E a clareza é você saber onde você tá e onde você quer chegar. Só que para você chegar num objetivo grande, você pode diminuir ele em pequenas etapas, porque aí a saúde mental é melhor, você executa melhor, se você celebra mais as suas conquistas, porque se você chegar lá na frente só, fica mais difícil. Então a gente fez esse método para dar clareza e o passo a passo na vida pessoal, profissional e de desenvolvimento também. Então, é isso que a gente trabalha na Comunidade Maravilha, uma comunidade para mulheres empresárias, para trabalhar essa parte interna, né, as dores das mulheres, o dia a dia, o que elas precisam, quanto para elas prosperarem e enriquecerem. Então, organizar a vida profissional junto com a pessoal, porque eu não separo. Quando nós somos empresárias, é diferente de quem trabalha numa organização. Quando nós somos empresárias, a gente não separa a vida profissional e pessoal, só que a gente deixa isso com mais leveza e com mais resultado, sem responsabilizar ninguém. É autorresponsabilidade, isso é muito importante. Então, não esquece que tem o QR Code na tela. Se você quiser saber mais da Comunidade Maravilha, faça parte, porque é muito bom. Paulinha, a gente tá só começando, né? Porque a Comunidade Maravilha ela foi lançada em novembro de 24. Hoje a gente tá gravando esse podcast em janeiro, então tem 2 meses. E olha a transformação que a Paulinha já trouxe pra gente. Foi 8 de novembro. 8 de novembro eu decidi fazer parte, minha vida mudou completamente, tá? Isso mesmo. Desde essa decisão. E todos os eventos são incríveis. Você foi uma das 10 primeiras a entrar. Por isso que você está aqui. Porque além disso, a gente traz visibilidade, a gente valoriza quem tá junto, a gente gamifica as mais engajadas da comunidade. Então, você é uma das 10 fundadoras da Comunidade Maravilha. É muito legal. E o próximo encontro, que é em março, tá recheadíssimo. Recheadíssimo. E você sabe disso. Eu tô aqui fazendo cara de eu queria contar, mas não vou. Eu quero agradecer. Deixa um recado final para quem está nos ouvindo, para quem precisa clarificar, para quem precisa desse autoconhecimento, para quem precisa tirar essas amarras, as dores, os traumas. Dá um recado final para quem nos ouviu até então. Para mim, o recado mais do coração que eu posso dar é: seja você. Se em algum momento você tiver dúvida de que você é única, faz essa meditação, faz essa oração, faz essa reflexão, entre em contato com o seu lugar mais profundo, e no momento que você reconhecer que não tem nada nem ninguém igual você vai voar. Muito bem. Muito obrigada, Paulinha. Gratidão pelo seu tempo, por vir até aqui, pela emoção, pelo transbordo. Muito obrigada. Estamos juntas, minha maravilha. E até a próxima, gente. Até o próximo Líder Maravilha com mais uma mulher inspiradora. Beijo. Tchau.